Caro amigos, ouvintes e telespectadores deste vídeo, quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Seja lá o horário que você está me vendo e ouvindo neste vídeo. Eu quero, nesse instante, relatar aqui dois sonhos que eu tive. Um eu tive há 2 anos atrás e outro eu tive há 6 meses. Quero datar aqui a data de hoje. Hoje são 26 de agosto de 2015. Então quero, nesse instante, relatar aqui 2 sonhos que para mim foi dois avisos, 2 visões que Deus me deu. Porque estão todos bem gravados na minha mente. O primeiro sonho foi que eu estava de um lado de um vale e o Senhor Jesus estava do outro lado do vale. Eu entendi que aquela pessoa que estava do outro lado do vale era o Senhor. Então eu estava indo em direção a Ele e Ele vindo em direção a mim. E quanto mais nos aproximava, quanto mais nos aproximava, mais Ele ia diminuindo o seu tamanho. Até que o Senhor atravessou o vale. Nos encontramos na beira do vale, o Senhor atravessou o vale e então nos encontramos. Quando nos encontramos, o Senhor estava pequenininho, porque quanto mais nos aproximava, ele ia diminuindo o seu tamanho. E então, quando encontrei com o Senhor, ele estava pequenininho, assim como 25 centímetros de tamanho. E ele me disse, a palavra que ele me disse foi o seguinte: é assim que a minha igreja está me vendo. Pequenino, muito pequeno, sem poder, sem autoridade. Mas a igreja vai passar por um vale, vai passar por uma aflição, e depois dessa aflição ela reconhecerá quem eu sou, reconhecerá o meu poder, a minha autoridade. Então a igreja está vendo o Senhor Jesus pequenininho. E também nesse mesmo sonho o Senhor estava lutando para passar por 3 monstros. E um dos monstros, eu entendi que um dos monstros que o Senhor estava lutando para passar por ele, um dos monstros era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu entendi naquele sonho que um dos monstros era a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse sonho eu tive há uns 2 anos atrás. E nós podemos ver que a igreja está passando já por aflições. Perseguições no Oriente, perseguições no Brasil, perseguições em todos os cantos, na Nigéria, perseguições na China, na Índia. Em todos os cantos a igreja está sendo perseguida. Então eu pude entender que o Senhor me disse naquela visão, naquele sonho, que a igreja ia passar por uma aflição grande. E depois da aflição é que o Senhor iria ser reconhecido pela igreja com o poder que ele tem. E ele me disse também que eu era um dos que estava ajudando ele nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Agora quero relatar um outro sonho. Eu tive outro sonho que eu estava olhando para o céu. E quando eu estava olhando para o céu, eu via 12 luas ao redor do céu. 12 luas estavam ao redor do céu. E entre a 3ª lua de sangue e a 4ª lua de sangue, saía uma outra lua e chocava com aquelas 12 luas ao redor de mim. As luas estavam no céu ao meu redor. E uma lua saía entre a 3ª lua de sangue e a 4ª lua de sangue, saía uma lua e batia naquelas 12 luas. Eu entendi que seria guerra entre o Israel e o Irã, e alguns aliados que irão guerrear com Israel, alguns aliados do Irã que irão guerrear com Israel
Agora, antes do dia 28 de setembro de 2015, eu creio que antes do dia 28 de setembro de 2015, Israel vai guerrear com o Irã. Então fiquem todos atentos e orem por Israel. Precisamos orar por Israel. Esse sonho eu tive há uns 6 meses atrás. E uma das luas também, um pedaço das luas caía próximo de mim. Então eu creio que também será aflição. Como eu sou brasileiro, eu creio também que será aflição sobre o Brasil. E então devemos orar pela nossa pátria, o Brasil, e orarmos por Israel, porque grandes aflições virá. E nós sabemos que aquele programa nuclear que está acontecendo lá no Irã, e que a comunidade rica, os países ricos, esses 5 países ricos, os Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, Alemanha, assinaram aquele acordo com o Irã, eu creio que isso vai acelerar aí uma guerra de Israel contra o Irã. Então fique atento, porque as coisas não serão boas para nós neste correr de ano de 2015 e 2016. Que Deus nos ampare e nos ajude. Fica este alerta e fica este aviso aí para todos. Orem por Israel. O diabo tenta destruir Israel. Israel é a nação escolhida por Deus, porque de lá o Senhor vai reinar no milênio. De Jerusalém o Senhor vai reinar no milênio. Então orem por Israel, porque Israel é perseguido por Satanás. As nações ímpias perseguem Israel. De lá veio o nosso Senhor, o Salvador. Os apóstolos vieram de Israel. O evangelho veio de Israel. A salvação vem de Israel. E o diabo quer destruir Israel. Orem por Israel, que Deus ampare ao povo de Deus e à nação de Israel, porque é o povo separado para Deus, e Deus vai reinar no milênio de Jerusalém. Que Deus nos ampare e nos ajude. Fica esse alerta aí para todos. Amém.